Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Cussô, sou professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atuo como pesquisador no Laboratório de Superfícies em Contato, LASC. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Pesquisa e Desenvolvimento e Lubrificação por Graxas, que é uma área que eu atuo desde 2017, na época ainda como aluno de iniciação científica, mas que eu venho atuando nessa área desde então. A agenda dessa apresentação passa por uma comparação entre o mercado das graxas lubrificantes e o desenvolvimento de pesquisa na área, depois a conceituação do que são graxas lubrificantes e suas principais propriedades, seguido pelo seu desempenho tribológico, em particular 3, que é a espessura de filme lubrificante, vida útil, aqui um caso particular para rolamentos, e coeficiente de atrito. Por fim, um tópico de fechamento, né, o que devemos fazer com essas informações que são apresentadas e as principais conclusões. Nesse slide tem uma série de informações, mas a informação que eu gostaria de focar nesse momento é o market share das graxas aqui em relação ao market share dos óleos lubrificantes. Então, em relação aos óleos lubrificantes, as graxas representam menos que 8% de uma fatia de mercado. Ou seja, é um valor bastante baixo e, em particular, em comparação, por exemplo, a óleos de motores a combustão interna, e isso tem os seus reflexos no financiamento da pesquisa nessa área. Outro aspecto relevante é que as graxas elas são formuladas em particular com óleo mineral, sintético, biodegradável ou semissintético, e os óleos minerais que são predominantes hoje, eles continuarão sendo predominantes, mas aos poucos os óleos minerais eles vão ser substituídos por óleos semissintéticos, sintéticos e de base biodegradável. O valor de 8%, apesar de baixo, ele ainda assim representa um mercado extremamente grande. A gente está falando aqui de uma expectativa de 2,59 bilhões de dólares em 2027, e essa expectativa mostra, né, de 2020 em diante, um crescimento exponencial na utilização de graxas lubrificantes, sendo esse crescimento também associado ao aumento aí da produção de motores elétricos para veículos elétricos, onde o consumo de óleo lubrificante no motor de combustão e na caixa de câmbio vai reduzir muito, e o consumo de graxas, então, nos rolamentos bancais dos motores elétricos vai aumentar consideravelmente, e junto com isso a demanda por pessoas que sejam capacitadas, né, no desenvolvimento e seleção de graxas para esses equipamentos. Nesse gráfico que está sendo apresentado, a divisão da utilização da graxa em função do tipo de mercado. A gente observa uma grande utilização no mercado automotivo, na parte de agricultura, e aqui na parte de mineração, indústria de beneficiamento de metal e indústria geral de manufatura. No gráfico ao lado, nós temos algo similar, mas só para graxas usadas em rolamentos. E a gente também verifica a predominância do mercado automotivo, depois da indústria e depois da mineração. Qual que é o paralelo dessas duas imagens? O paralelo principal é mostrar que a utilização de graxa ela é predominantemente em rolamentos. Rolamentos aplicados às mais diversas indústrias, mas geralmente em rolamentos. Então, toda a produção de graxa ela é utilizada, em particular, para a lubrificação de rolamentos. Isso é importante, porque agora que eu vou fazer essa ligação ali do mercado versus a ciência que tem sido desenvolvida nessa área, é importante a gente relembrar que a graxa representa menos que 8% do consumo global de lubrificantes. Isso está muito associado também ao financiamento da pesquisa ser menor do que o financiamento da pesquisa de lubrificantes de motor, por exemplo. O uso principal
é nos rolamentos, de fato 90% deles são lubrificados por graxa, e ao fazermos uma pesquisa, por exemplo, no Google Scholar sobre grease lubrication, nós verificamos apenas 3.560 publicações, né, a partir do ano 2000, sendo que dessas, 22,2% tem pelo menos um autor que trabalha na indústria dos rolamentos, 73,8% dessas publicações, elas são para situações em que o contato é de rolamento, ou seja, associados a rolamentos e não a outras aplicações, como, por exemplo, lubrificação de trilho ferroviário, em que o contato é de escorregamento puro, e, portanto, apenas 26% aí são para outras aplicações, sendo essas aplicações diversas, e principalmente desenvolvimento de aditivos e nanopartículas para graxas, sistemas de lubrificação centralizados, e aí sim outros componentes, como, por exemplo, engrenagens. O que significam todas essas informações? Em particular, conhecimento associado à lubrificação por graxa, ele está muito centralizado na indústria dos rolamentos e dos grandes formuladores de graxas, que existe um desconhecimento para as outras aplicações, em particular as aplicações que operam numa situação de escorregamento puro e não de rolamento, e também observa-se que tem pouco conhecimento dentro das universidades nessa área, e aí a situação é muito associada ao baixo market share da graxa, ter menos financiamento para se estudar esse tipo de produto. Isso traz algumas oportunidades, que é desenvolver pesquisas e metodologias que permitam informar o usuário final sobre os requisitos mínimos que um lubrificante, né, que uma graxa lubrificante deva ter, ou seja, processo de seleção e formulação de lubrificantes. E, principalmente, auxiliar a indústria local na formulação de graxas em função de aplicação específica. Isso traz desafios científicos e tecnológicos muito grandes. O desafio tecnológico aqui é conseguir engajar essa indústria local, que é pequena, junto com a academia, e o desafio científico é encontrar parceiros acadêmicos para estudar um assunto que é tão pouco estudado, em particular no Brasil. Então, o que são graxas lubrificantes, né? Existe uma definição tradicional da STM que diz que a graxa ela não é um fluido viscoso, e sim um fluido espesso, o espesso de ser espessado com um agente espessante, e que ele pode conter outros ingredientes que lhes fornecem propriedades especiais, esses outros ingredientes, né, sendo os aditivos. O tal do espessante da graxa, ele pode ser de famílias distintas, ele pode ser um espessante de lítio, ele pode ser um espessante de cálcio, de polipropileno, todos eles têm propriedades distintas e características distintas. Um espessante, quando olhado no microscópio eletrônico de varrimento, com alta ampliação, ele tem essa morfologia que vocês estão observando. Ele pode ser uma espécie de um emaranhado aqui de fios de cabelo, pode conter cristais, né, que parecem esferas, ou ele pode conter essa característica aqui, que é muito particular do polipropileno. O espessante, então, né, dentro de uma composição da graxa, ele costuma representar de 5% a 35%, sendo que de 65% a 95% é o óleo base, predominantemente óleos minerais, depois sintéticos e biológicos, e de 0% a 10% são os aditivos. Apesar de não ser nada acadêmico, conceitualmente é interessante explicar a maneira que a graxa atua, né, como lubrificante, fazendo a comparação da graxa com a esponja. Então, a parte amarela dessa esponja seria o equivalente ao espessante, e tem a mesma função do espessante, ou seja, a parte amarela tem a função de segurar nela a água, o detergente, sujeira, enfim, quando a gente está utilizando a esponja. Quando
a gente estressa essa esponja, quando a gente aperta a esponja, por exemplo, a função dela é liberar o fluido que está dentro dela. O espessante tem a mesma função, ele tem a função de reter o óleo, e quando a esfera passa por cima do espessante, quando ele é estressado termomecanicamente, ele libera aos poucos esse óleo, que é quem devidamente faz a lubrificação do sistema. No entanto, todos os componentes atuam como lubrificante. Ele, né, quando é estressado, quando, por exemplo, a esfera do rolamento passa pela graxa, além de liberar óleo, partículas do espessante também são liberadas e também atuam como lubrificante. Aqui tem um esquema mostrando como que ocorre o mecanismo de lubrificação. Por graxa, a gente verifica que todos os componentes da graxa participam, né? Em verde seria o espessante, em vermelho o óleo que se libera da graxa, e em amarelo que seria a graxa como um todo. Agora, por que é muito difícil prever o desempenho das graxas lubrificantes, né? Porque a relação entre óleo base, espessante e aditivo no contato, ela depende do sistema tribológico, da condição de ensaio e das próprias propriedades da graxa lubrificante. Tem situações que, na lubrificação por graxa, o que realmente está no contato é apenas o óleo que se separa da graxa. Tem situações que é apenas o espessante, e tem situações que você tem uma razão entre óleo e espessante, variando aí de 0 a 100%, né? Algumas propriedades da graxa são importantes por estarem associadas aos mecanismos de lubrificação. A primeira é consistência, né? O que significa consistência da graxa? Basicamente, consistência está associado à resistência da graxa ao escoamento. Então, se vocês colocarem a graxa, né, sobre uma placa vertical, uma graxa de baixa consistência, ou seja, 0,00, vai escorrer. Uma graxa de altíssima consistência, número 6, vai permanecer parada. Tá? Então, a consistência ela está associada à resistência que a graxa oferece ao escoamento. A resistência ao escoamento, assim, quando ela está parada, tá? A primeira força que é realizada. Vocês vão verificar que a tensão do cisalhamento ela acaba sendo dependente de como essa força é realizada. A estabilidade mecânica, ela é uma medição da consistência da graxa antes e depois da utilização. E aí tem graxas que após a utilização, elas ficam menos consistentes, inicialmente elas eram uma graxa 6, depois de algumas horas de utilização viram uma graxa 4, ou seja, tem uma baixa estabilidade mecânica, enquanto outras têm alta estabilidade mecânica. Essa estabilidade está muito associada ao tipo de espessante. Tem espessantes de alta estabilidade, como, por exemplo, o lítio tem uma estabilidade mecânica melhor do que o polipropileno. Estabilidade de oxidação é uma outra propriedade relevante, porque um dos motivos que levam elementos lubrificados por graxa à falha é a degradação da graxa devido às altas temperaturas. Então, essa estabilidade de oxidação verifica a capacidade que a graxa tem de não oxidar e de não se degradar quando exposta à temperatura e ao oxigênio. Separação de óleo. Existem um ensaio que é normalizado, que é um ensaio de separação de óleo estático, e um ensaio não normalizado, que é o dinâmico. A graxa, quando está no rolamento, ela está submetida a forças centrífugas elevadas, principalmente rolamentos que trabalham em alta rotação. Então, vai ter uma liberação de óleo devido a essa força centrífuga. Agora, vamos supor que tem um pouco de graxa que ficou aderida na pista externa do rolamento que não está rodando. Ela também vai liberar um pouco de óleo, mas muito mais vagarosamente, que está associado à perda de óleo devido a essa liberação estática aí que vem acontecendo. E isso aqui é normalizado e muito importante, que a graxa não precisa liberar uma quantidade ideal de óleo. Se ela libera muito, em pouco tempo ela fica seca, para de funcionar e vai levar a falha. Se ela não libera óleo de maneira nenhuma, né, esse óleo que auxilia na lubrificação, em pouquíssimo tempo a gente vai chegar numa situação de lubrificação escassa, e isso também vai gerar a falha do componente.
Outras duas propriedades relevantes é a viscosidade aparente, que está sendo mostrada nesse slide, e a tensão de cisalhamento, a tensão de escoamento, que está mostrada nesse slide. Ambas são medidas num reômetro, né? O que é um reômetro? Basicamente são geometrias que podem ser cilindros concêntricos, um coriplaca ou placas paralelas, e que a graxa é colocada entre essas geometrias e, por exemplo, né, para essa geometria, a parte de cima é acelerada, então ela gira e vai aumentando a velocidade. Aumentar a velocidade, a gente está andando aqui no eixo X. O que a gente observa aqui? Para baixíssimas velocidades, né, para vencer a inércia, a gente precisa de uma tensão mínima que garanta que a graxa comece a escoar, denominada tensão limite de escoamento do lubrificante. Os óleos não têm isso. Mesmo sem nenhuma tensão de escoamento, eles já começam a fluir, já começam a escoar. Então, essa é uma característica muito relevante da graxa, e ela foi utilizada durante muitos anos aí para prever a espessura de lubrificação da graxa. Por quê? Porque a viscosidade da graxa é uma função, então, que ela depende também da velocidade, enquanto a viscosidade do óleo é constante em função da velocidade. Agora, em relação ao desempenho das graxas lubrificantes, eu vou começar com a espessura de filme lubrificante, porque a espessura define tanto a vida útil do rolamento quanto o coeficiente de atrito. Primeiro, como que a gente mede a espessura de filme lubrificante quando a gente tem graxa em abundância no contato? O equipamento mais utilizado é chamado equipamento bola-disco, em que o disco é um disco de vidro, na verdade é um disco de safira, um disco transparente, e esse disco gira, a esfera também gira, eles podem girar a mesma velocidade ou velocidades diferentes, e entre os dois é colocado, então, a graxa lubrificante. Por aqui, passa uma fonte de luz e por interferometria ótica a gente consegue medir a espessura do filme lubrificante. Esse esquema, a máquina real representada por esse esquema está apresentado nessa imagem, onde se observa muito bem esse disco de safira, a esfera e a fonte de luz, que também já faz a medição. Para garantir a tal lubrificação abundante, é utilizado um sistema aqui que fica reabastecendo o contato com graxa o tempo inteiro. É importante mencionar que a gente não tem esse equipamento aqui disponível no Brasil e ele é essencial para definir a espessura de filme de graxas lubrificantes, que nós veremos mais para frente, que é algo que não é nada trivial de se prever. Então, nesse equipamento, quando a gente faz a medição de espessura de filme de um óleo lubrificante, a gente tem que a espessura de filme aumenta proporcionalmente com a velocidade, que é o efeito hidrodinâmico. Você precisa da dinâmica do movimento para garantir uma separação de filmes. É similar a um carro acoplanar numa poça d'água. Se ele passa bem devagar, não acontece, porque não existe a separação do pneu do asfalto. Se passar rápido, a água se interpõe entre o pneu e o asfalto e o pneu acaba deslizando sobre a água, gerando esse acoplanamento. Agora, as graxas são diferentes. Elas se comportam de maneira similar ao óleo para altas velocidades, apesar de ter uma espessura de filme um pouco superior, como vocês podem ver a linha escura em relação à linha tracejada, e mais clara. Porém, ao baixar a velocidade, um óleo que ele vai reduzindo a espessura de filme até chegar no zero, a graxa não tem esse comportamento. Ela começa a aumentar a espessura de filme novamente. Isso acontece porque, nessa situação, o espessante começa a se interpor ali na superfície, ele tem uma energia de adesão, que é a velocidade, o escoamento do óleo já não consegue limpar, que seria o fenômeno que ele estaria fazendo aqui, e esse filme começa a se aderir na superfície e garantir uma separação. Então, a graxa tem uma vantagem muito grande, que a baixas velocidades, ela inibe a ocorrência do contato metálico e acaba protegendo as superfícies. Agora, não são todas as graxas que fazem isso. Tem a graxa do tipo 1, que faz isso muito bem, e a graxa do tipo 2, que faz isso muito mal. Nessa região 3, que a gente fizer um apanhado histórico da parte da observação experimental,
nós temos que o equipamento que eu mostrei já, tá, com interferometria ótica, que desde 1960 ele já está disponível para medições. Na época, ele só conseguia medir espessuras de filme superior a 50 nanômetros, e a resolução era muito baixa. Depois, anos 70, 90, isso foi melhorando muito, e nos anos 90, então, espessuras de filme de 1 nanômetro eram possíveis de ser medidas, e com uma resolução inferior a 1 nanômetro. Isso permitiu a gente avaliar a graxa lubrificante para gamas de velocidade muito grandes e observar esse comportamento. Esse comportamento já tinha sido observado anteriormente com outros equipamentos, mas não com a mesma precisão. Todas essas observações, isso também é muito interessante, elas confirmaram, né, teorias e equações que haviam sido desenvolvidas para prever a espessura de filme em contatos conforme por Reynolds e não conforme por Martin, que ocorreram há muito tempo antes disso. E, em particular, elas confirmaram a equação de Anrock-Dawson, de 1978, que é a equação abundantemente utilizada hoje tanto para previsão de espessura de filme de graxa lubrificante, quanto de óleo lubrificante. Por que de ambos? Né? Porque nessa região 3, né, voltando aqui para essa figurinha, o óleo e a graxa têm um comportamento muito similar. Essa equação que eu mencionei, então, ela está apresentada aqui abaixo. Em 1995, foram realizadas, então, observações experimentais com graxa, a partir dessa data, por vários pesquisadores, até porque o equipamento se popularizou, em particular, na Europa e nos Estados Unidos, e aí se verificou que essa diferença da espessura de filme da graxa para a espessura de filme do óleo com que a graxa foi feita, às vezes era grande e dependia do tipo de espessante. Em função disso, a utilização da equação da espessura de filme do óleo para prever a graxa começou a ser alterada e começou a se utilizar, em vez da viscosidade do óleo, uma equação reológica que descrevia o escoamento da graxa. Em 72, o Greenwood utilizou a equação reológica de Bingham, chegou nessa equação, vários outros modelos que descrevem a reologia da graxa foram usados desde então. Em 88, o Dom e o Kian, então, estimaram a espessura de filme da graxa utilizando a reologia de Herschel-Buckley, que hoje, né, esse comportamento reológico é o comportamento que melhor descreve, então, o escoamento da graxa. E ele chegou a essa equação bem mais simples, em que a espessura de filme da graxa H é igual a esse parâmetro, né, que são os parâmetros reológicos, vezes a espessura de filme do óleo, né, que é aquela equação inicial. Então, em vez de dizer que o H da graxa é igual ao do óleo, o H da graxa é o do óleo vezes esse parâmetro. Então, chegou-se nessa conclusão. Agora, voltando para as observações experimentais, com a popularização dos equipamentos, né, de 95 até 2021, tanto dos reômetros quanto dos equipamentos de medição de espessura de filme, vários pesquisadores independentes verificaram que viscosidade de graxa e óleo base eram muito similares em altas taxas de cisalhamento, que é o que acontece habitualmente em rolamentos, engrenagens, e que as medições de espessura de filme também mostravam isso. Então, apesar de se ter uma possibilidade, né, de uma equação mais completa, verificou-se que adotar a espessura de filme da graxa igual a do óleo base servia muito bem na grande maioria dos casos, e isso se virou um padrão, né? Isso se tornou um novo padrão. Até que em 2014, a produção de graxas também mudou muito, né? Novos espessantes entraram no mercado, e aí esse pesquisador Sen, ele fez uma análise de graxas com formulações muito distintas, tentou aplicar vários modelos reológicos, né, inclusive esse mais simples aqui e os outros, para ver qual que se aproximava melhor das previsões, quais previsões se aproximavam melhor das medições, e ele verificou que nenhum funcionava de maneira adequada para todas as graxas. Até que em 2016, o Cyriac, ambos do mesmo grupo, né, ambos que fizeram doutorado na SKF, que é uma empresa de rolamentos, chegaram então numa equação, pela primeira vez, que previa a espessura de filme da graxa em função da quantidade de espessante
e da morfologia, ou seja, do volume das partículas de espessante. Então, em vez de utilizar modelos geológicos, aqui em 2016 teve uma quebra de paradigma e utilização dessa equação. Isso na região 3, ali, médias e altas velocidades. Nas regiões 1 e 2, de baixas velocidades, muitas soluções foram propostas, né, desde que essas medições começaram a ser realizadas de maneira abundante, porém, as correlações com os experimentos nunca eram muito satisfatórias. Até que em 2014, um pesquisador também na SKF gerou uma equação, assim, na verdade tomou uma ação de engenheiro. Ele falou, ok, a gente não consegue neste momento ainda prever o comportamento considerando propriedades da graxa, então vou fazer o seguinte, eu vou medir, né, em algumas condições, só 2 ou 3 medições, vou utilizar a espessura de filme medido para obter alguns dados e, com esses dados, prever a espessura de filme para qualquer outra condição de operação. Então, em 2014, o Guilherme Morales então, gerou essa equação que está aparecendo aqui, e que é uma equação que descreve muito bem as regiões 1 e 2. Então, em resumo, nós temos que hoje a gente consegue prever muito bem a espessura de filme da graxa em todas essas regiões, utilizando os artigos aí publicados em 2014 e 2016, indicando como fazer isso. Isso tudo para lubrificação abundante. Né? Agora, a lubrificação abundante ela ocorre em rolamentos, por exemplo, que operam em velocidades muito lentas, né? E que podem ser lubrificados com graxa em abundância, como, por exemplo, rolamentos de turbinas eólicas, ou até mesmo os rolamentos normais, que são selados para a vida, mas aí nos primeiros dias da vida útil do rolamento. Já a lubrificação escassa, ela representa a grande maioria das aplicações, em que você não tem uma relubrificação contínua, não tem um sistema de relubrificação. Depois da primeira passagem, né, da esfera pela graxa, e em função dos efeitos da força centrífuga e desse impacto, a graxa é ejetada para as laterais e ela se mantém ali. E a graxa não escoa igual um óleo, uma água. Então, ela não preenche o espaço até a próxima esfera passar e a gente tem uma situação, então, de lubrificação escassa. Mede-se exatamente da mesma maneira. A principal diferença aqui, esse sistema que é utilizado para garantir que a graxa permaneça no contato é removido. Em função disso, que se percebe que depois da primeira passagem da esfera, né, primeira passagem, forma-se uma região com mais graxa nas laterais e praticamente nada no centro, podendo ocorrer um contato metálico, mas muitas vezes fica espessante ali, protegendo a superfície. E aí, depois de muito tempo, 30, 40, 50 horas num rolamento, que tem muitas esferas, né, em alta velocidade, a graxa começa então a liberar, aos poucos, óleo, começa a fluir de volta para o contato e restabelecer uma espessura de fio. Esse processo que eu mencionei, ele está representado aqui nessa figura, em que logo no comecinho, então, nesse começo aqui, né, a graxa, mesmo em situação de lubrificação escassa, ela tem uma espessura de filme idêntica a de uma situação de lubrificação abundante, porque no comecinho do teste tem muita graxa ali. Agora, pouquíssimos segundos, minutos depois, a gente tem uma queda muito significativa. E aqui nessa região, aqui 3, 4, a gente consegue prever a espessura de filme da graxa em condição de lubrificação escassa com essa equação. Essa equação utiliza o HG, ou seja, o H da graxa, já naqueles artigos 2014, 2016, multiplicado por esse parâmetro que depende de velocidade, viscosidade e área deformada do contato, ou seja, carga. Tá? O B e o C variam de sistema para sistema. Se é um sistema de laboratório, se é um rolamento, se é um rolamento maior ou menor. Mas, de um modo geral, a gente consegue prever muito bem os resultados com essa equação. Agora, a partir desse ponto, ou seja, no estágio 4, o que acontece? Você formou aquele filme ali de espessante, a graxa foi para o lado. Esse filme, por quanto tempo ele permanece ali até você desgastado?
para algumas graxas por muito tempo, para outras por pouco tempo. Algumas graxas, enquanto esse filme está ali, a graxa lateral reabastece o contato, a gente tem uma recuperação da espessura de filme, que pode permanecer recuperada por muito tempo também. Esse estágio 4 tem um comportamento muito caótico. O reabastecimento de lubrificante, né, após ele ser ejetado para o lado, depende de duas propriedades em particular, que é a separação de óleo e estabilidade mecânica, e hoje a gente não tem modelos para prever isso. Então, essa parte da previsão, ela não existe, mas qualitativamente a gente sabe que essas são as duas propriedades mais relevantes. Eu falei da espessura de filme, agora eu vou entrar para a vida útil do rolamento e vou tentar concatenar com o que eu apresentei para a parte da espessura de filme. Então, vida útil de um rolamento, hoje, ela é definida pela ISO 281, né, que teve uma revisão em 2007. É uma equação bastante simples, que leva em conta dois parâmetros aqui, além da carga e de propriedades, né, que são apenas do rolamento, em particular aqui o A23. Né? Então, o A1 é um fator associado à confiabilidade do equipamento, e o A23, sim, é um fator que leva em conta a viscosidade do lubrificante e o nível de contaminação, tá? Assim como o carregamento e o próprio rolamento. E aqui a gente verifica que quanto maior a viscosidade, maior a vida do rolamento, porque o fator A23, que é o eixo Y desse gráfico, ele aumenta, consoante aumenta esse valor de K. E o K aqui representa a viscosidade. Quanto maior a viscosidade, maior o K. Então, por exemplo, se a gente pegar o valor 1 aqui, né, e nós tivermos uma viscosidade muito baixa, um valor de 0,1, essa linha, a gente tem um A23 de 0,1, ou seja, ele vai reduzir a vida útil do rolamento em 90%. Vamos multiplicar a vida útil por 0,1. Nessa mesma condição, se eu tenho uma lubrificação em que o K é 4, eu multiplico essa vida útil por 20 vezes. Ou seja, esse gráfico claramente nos mostra que, ao aumentar a viscosidade, a gente aumenta a vida útil do rolamento. Como e por que isso acontece? Em primeiro lugar, ao aumentar a viscosidade, a gente aumenta a espessura de filme lubrificante. Diminui a possibilidade de ocorrer contato metálico, diminui o desgaste. Ao aumentar a espessura de filme, ou a viscosidade, a gente diminui o coeficiente de atrito. A probabilidade de partículas contaminantes desgastar a superfície também é menor, porque se a partícula que já está lá for menor que a espessura de filme, ela não vai interferir na superfície. Isso tudo, então, na previsão de vida de acordo com aquele modelo, ao aumentar a viscosidade, que seria o eixo X, a gente aumenta a vida útil do rolamento. Agora, duas frases muito importantes, pesquisadores sêniores da SKF, em publicações recentes, essa de 2020. A primeira dizendo que a dependência da espessura do filme lubrificante, né, a dependência do filme da viscosidade é muito menor numa condição de lubrificação escassa do que o previsto para uma lubrificação abundante. Ou seja, né, a escolha da viscosidade do óleo base parece ser muito menos relevante do que foi antecipado. Aqui o que está sendo mostrado é a viscosidade lá nas equações de espessura de filme. Quanto maior a viscosidade, maior a espessura de filme, a vida útil maior a viscosidade, maior a espessura de filme. E nesse trabalho aqui, que foram feitas medições em rolamentos, em condições de lubrificação escassa, verificou-se que não tinha relação praticamente nenhuma entre a viscosidade e a espessura de filme. Num outro trabalho, esse é um pouco mais antigo, de 2014, mas também de pesquisadores da SKF, eles mostraram que, por exemplo, né, para condições em que a velocidade é muito baixa, o habitual é você compensar a velocidade baixa aumentando a viscosidade. Né? Apenas relembrando aqui, pessoal, a espessura de filme lubrificante, aqui nesse gráfico pequeno, né, aqui tem só velocidade, mas ela é o produto velocidade e viscosidade.
Quando a velocidade é muito baixa, para a gente ficar nessa região aqui, uma região mais segura, a gente aumenta a viscosidade. Então, para situações em que os rolamentos estão operando a baixa velocidade, a tendência é aumentar a viscosidade. Porém, o aumento excessivo da viscosidade traz uma série de efeitos colaterais que são detrimentais para a vida útil do rolamento e que não são considerados na norma ISO 281. Tá? Ou seja, a norma ISO 281, que foi atualizada em 2007, ela já está desatualizada. Ela considera que a espessura de filme da graxa é igual à do óleo, que era uma consideração feita até 2014, porém, isso não corresponde à realidade, né? E o pior, ela não considera algumas propriedades importantes, em particular a separação de óleo, relogia e estabilidade mecânica. Por não considerar isso, para esse exemplo único aqui, para vários exemplos, tá? Mas para esse exemplo, cara, o rolamento está operando a uma baixa velocidade, se você seleciona uma viscosidade alta achando que está ajudando, você pode estar piorando a situação, né, e levando o teu sistema a falha. Aí sim que vem até a pergunta, né, o que devemos fazer, que eu vou falar sobre isso. Primeiro eu vou só fazer um comentário sobre a parte do coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é medido no mesmo equipamento, bola-disco, mas você substitui o disco de vidro ou de safira por um disco metálico. E aí agora quando a gente compara com lubrificação abundante de novo, tá? O coeficiente de atrito com esse produto aqui, viscosidade, velocidade que eu mencionei, que a gente pode interpretar como espessura de filme, né? A gente observa que o óleo base segue um padrão muito conhecido, definido como curva de Strebeck, e que a graxa do tipo 1, que são algumas graxas, segue o mesmo padrão. Porém, existem graxas que têm um padrão muito diferente, em que há altas velocidades e viscosidades se comporta como seu óleo base, mas ao reduzir esse produto de velocidade e viscosidade sobre carga, continua apresentando um baixo coeficiente de atrito. Tá? As previsões do coeficiente de atrito, elas hoje não conseguem pegar a diferença entre esses dois tipos de graxa, porque não tem nenhuma previsão que leve em conta a graxa lubrificante. E por quê? O atrito ele tem a origem na estrutura molecular do lubrificante, ou seja, incluindo a forma e a flexibilidade da molécula. Enquanto a espessura de filme, com duas propriedades macrogeométricas ali do lubrificante, né, pelo menos para o óleo, que seria a viscosidade e a viscosidade, você já consegue prever. Ou seja, é muito mais simples prever a espessura de filme do que o coeficiente de atrito, mesmo para um óleo. Apesar de não se conseguir prever adequadamente o coeficiente de atrito para um óleo lubrificante, para as graxas a gente está ainda mais longe e existem os softwares de dinâmica molecular que estão sendo utilizados, mas ainda não houve a iniciativa de se aplicar esse tipo de software para modelar as graxas, incluindo o efeito do espessante. Ou seja, eu não vou apresentar nenhum modelo aqui, porque hoje não tem nenhum modelo que realmente consiga representar as graxas distintas que nós temos e levar em conta o efeito de espessante. Agora sim, eu vou ali, né, o que nós devemos fazer, tendo em vista essas informações que foram passadas. Algo muito importante, né? Conhecer o efeito da formulação e das propriedades no desempenho do lubrificante. Então, se você conhecer qual que é o efeito de uma combinação de óleo base com espessante para uma determinada condição de operação, você tem muito mais chance de selecionar o lubrificante de maneira adequada, né? Porque as equações mais recentes, elas usam agora propriedades do espessante, propriedades como tamanho, em particular a espessura de filme, mas também propriedades de resistência ao cisalhamento para previsão mesmo que qualitativa ou empírica do coeficiente de atrito. Essas curvas aqui, obtidas num artigo recente escrito por Biazon, elas mostram que algumas graxas, eu vou destacar essas duas aqui, ó, essa azul clara e essa laranja. Então, a azul clara, uma graxa de polipropileno, e a laranja, uma graxa de lítio complexo. Ambas formuladas com óleo sintético,
elas apresentam uma espessura de filme alta, independente da velocidade que o sistema está operando. E essas graxas também apresentam um baixo coeficiente de atrito, independente da velocidade que elas estão operando. Então, rapidamente a gente nota que são boas candidatas para praticamente qualquer aplicação. Agora, é importante notar que uma alta espessura de filme, por exemplo, para essa graxa aqui com a linha preta, que seria a graxa de cálcio sulfonado, não necessariamente representa baixo atrito igual a gente viu para as outras, né? A graxa de cálcio, ela forma um filme espesso, que ele é excelente para proteger a superfície do desgaste, mas ele tem um alto atrito, tem um custo. Então, essa pesquisa bibliográfica, hoje, ela direciona fortemente, principalmente para essas aplicações aí que vão trabalhar nessa região aqui de baixa velocidade, tá? Ou pelo menos baixa combinação do produto velocidade, viscosidade e alta carga, a utilização de óleo sintético, em particular o PAO, baixa viscosidade, espessados com lítio complexo, polipropileno ou poliureia. Tá? Isso vai garantir espessura de filme alta, coeficiente de atrito baixo e alta durabilidade. Isso num primeiro momento. E no segundo momento, em que a parte da realimentação é relevante, o reabastecimento, tem que se definir as propriedades de separação de óleo e estabilidade mecânica. Agora, essas não dependem necessariamente do tipo de óleo, do tipo de espessante. É possível ajustar essas propriedades no processo de formulação de graxa, em função da quantidade de espessante que é utilizado e do próprio processo mesmo de fabricação. Quais são, então, as conclusões desse trabalho? Primeiro, a gente observa que o grau de maturidade sobre o desempenho de graxas lubrificantes é baixo. Tanto é que muitas equações com previsão apenas de espessura de filme estão sendo atualizadas agora. Elas ainda não foram incorporadas para prever eficiência energética e vida útil de rolamentos, então é um baixo grau de maturidade. Em função disso, ensaios em condições similares às de uso são essenciais para a definição da graxa lubrificante a ser utilizada para aplicações críticas. Entenda-se aplicações críticas aquelas em que produtos fabricados em larguíssima escala, que uma má escolha vai gerar falha de muitos produtos, mesmo que sejam muitos produtos baratos, ou equipamentos muito caros, aí mesmo que seja um equipamento, a falha é problemática. Essa seleção pré-ensaio tem que ser feita com base na literatura e não conforme sugerido pela ISO 281, ou seja, tem que levar em conta a natureza do óleo base, em particular aqui PAO com excelentes resultados, tipo de espessante, polipropileno, poliureia, lítio complexo, atuando muito bem quando formulados com óleo base, que é um PAO, uma polialfa-olefina, e depois propriedade de separação de óleo e estabilidade termomecânica que vão de acordo com a aplicação. Como definir esses valores? Aqui é muito mais difícil, né? O ideal é buscar propriedades de referência em ativos similares aos que você está querendo aplicar uma nova graxa, né? E que desempenhem de maneira adequada. Aí você tem um valor de referência, a partir desse, né? Busca-se algo similar com esse tipo de espessante e com determinado tipo de espessante, óleo base, e avalia-se, né? Fique em constante experimentação para ver se vai ser necessário mais algum ajuste. Importante mencionar mais uma vez que as propriedades mais relevantes da graxa elas podem ser usadas no processo de formulação, processo de produção da graxa. A nossa equipe, né, o nosso time tem feito isso em parceria com algumas empresas de lubrificantes nacionais com algum sucesso. As graxas lubrificadas com óleo sintético PAO de baixa viscosidade e espessadas com lítio complexo, polipropileno ou poliureia, têm apresentadas altas espessuras de filme, baixo atrito em várias gamas de operação e alta vida útil, ou seja, são recomendadas. E, por fim, algo que eu não falei, mas que é muito importante estressar aqui nessa conversa, é que tudo que eu apresentei está associado a contatos de rolamento.
para contatos de escorregamento, como lubrificação de trilhos ferroviários, por exemplo, não há praticamente nenhuma informação. Não há nenhum tipo de equação para prever espessura de filme, desgaste, coeficiente de atrito. Para essas condições, eu não sei se um óleo sintético de baixa viscosidade é bom, eu não sei se um espessante de polipropileno é relevante. Existem pouquíssimos dados. Nosso grupo iniciou esses estudos com 2 tipos de espessantes, que são os mais utilizados. A gente viu que eles têm um efeito extremamente importante e, portanto, é uma linha de pesquisa muito carente e que o Brasil utiliza muitas aplicações, né, do contato escorregamento e, portanto, demanda mais estudos aprofundados nessa área de contatos deslizantes lubrificados por graxa. Gostaria de agradecer a atenção de todos, espero que tenham aproveitado e gostado da apresentação.